agradecemos que o Senhor já se faz presente em todo instante. Mesmo sem merecer, nós estamos aqui porque Ele está no controle de tudo. Gostaria de convidar a igreja a abrir nossas Bíblias. João 6, 47 em diante. Serei breve. João capítulo número 6, versículo 47 em diante. 47 ao 51. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Hoje, culto de Santa Ceia, nós sabemos que Deus ele já tem falado conosco, como já foi dito aqui, desde as orações, os louvores, cada oportunidade que foi dada nessa noite. Pelo menos eu já senti a presença de Deus. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui nessa noite, em nome de Jesus? Oh, glória! Todos acharam? João capítulo 6, versículo 47 ao 51, diz a palavra do Senhor. Palavra de Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Podei-vos assentar em nome de Jesus, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Amados, nessa passagem nós vemos Jesus Cristo ele afirmando uma vez mais ser o enviado de Deus, ser o pão da vida ao qual nós estamos nessa noite partilhando. E sabemos que o Senhor ele se fez réu em nosso lugar. Nós sabemos que hoje nós não necessitamos mais de sacrifício, pois de nenhum animal, porque o sacrifício vivo foi entregue a Deus. Nós sabemos que Cristo Jesus, ele veio a essa terra como pão da vida para todos aqueles que tiverem fé nele. Quantas vezes nós temos até fome carnal, até uma fome ao qual é para saciar a nossa carne, mas quantas das vezes o ser humano tem um vazio dentro de si, um vazio ao qual nenhum tipo de pão desta terra pode saciar, nenhum tipo de carne, mesmo que seja da melhor qualidade, nenhum tipo de comida nem bebida desta terra venha saciar este vazio que existe dentro do ser humano, senão, pois, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, aquele que estava com Deus, que era Deus, se despiu de sua glória, desceu por amor a cada um de nós e se entregou como holocausto perfeito, como sacrifício vivo a Deus pela remissão de nossos pecados. Nós sabemos que Jesus Cristo, como bem relatado em Lucas, capítulo de número 1 e 2, vai falar sobre a anunciação, pois do anjo até, pois antecipando a vinda de João Batista, o predecessor, o antecessor de Cristo, o que haveria de abrir, pois pavimentar o caminho para que Cristo viesse, pois, a essa terra. E nós vemos que também é anunciado a Maria, pois, que o menino Jesus havia de nascer. E nós vemos que um cenário bem humilde, enrolado entre panos, nascido de uma forma milagrosa, ao qual nenhum outro nasceu anteriormente, nenhum outro nascerá. Porque sabemos que da forma que Cristo Jesus veio à terra, somente Ele poderia vir e veio em prol de cada um de nós. Aleluia! Nós sabemos que Jesus Cristo ele veio até essa terra, nasceu, cresceu, sofreu e veio cada vez mais, pois ensinando, mesmo desde pequeno, ensinando aqueles que se diziam doutores sobre a face dessa terra.
preenchendo o vazio das pessoas e de cada um que necessitava apoio de Deus. Porque sabemos que o homem muito letrado, ele até pode saber da hermenêutica, da homilética, de isso e daquilo, mas nós sabemos que se não tiver a essência de Deus, nós sabemos que é em vão o homem se entupir de conhecimento deste mundo. Porque nós sabemos que se não for o alimento vindo de Deus, provido de Deus, que nós vemos que lá no deserto, quando o povo estava em êxodo, nós sabemos que o Senhor, ele proveu um maná que vinha do céu. Mas este maná, ainda assim, se fosse guardado, ele apodreceria. Seria uma comida ao qual teria um prazo de validade. Mas a partir do momento que nasceu de uma virgem um menino, ao qual seu nome é Emanuel, o Deus conosco, o Deus entre nós, nós sabemos que a humanidade passou a finalmente ter vida e vida plena, porque o Senhor, ele se manifestou na terra uma vez mais de forma esplendorosa. Irmãos, paremos para poder analisar o culto perfeito que houve no Rio Jordão, aonde estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus presentes ali, o Filho estando sendo batizado, o Espírito Santo de Deus descendo dos céus na forma de uma pomba branca, e a voz de Deus bramando lá do alto e sublime trono, dizendo: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. E hoje nós temos vida através deste Filho, nós temos vida através deste caminho, desta verdade, deste que é a vida que nos leva a Deus. Nós sabemos que lá no passado, pela lei dos patriarcas, era feito, pois, o sacrifício para se ser encobertado os pecados do povo. Não era perdoado os pecados do povo, mas eram encobertos, eram escondidos. Mas, diferentemente daquele lugar onde existia o pátio, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, nós vemos que tudo isso foi unido em um só lugar. Porque nós vemos que no Calvário, no Gólgota, ali estava o sacrifício vivo, na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, aspergindo o sangue em prol dos pecados da humanidade. Também no mesmo lugar estava ali o grande e precioso Filho de Deus, ao qual era, e há de vir um dia sobre a face dessa terra para buscar uma igreja lavada e remida, exatamente com o seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E no mesmo lugar nós vemos que a partir do momento que foi crucificado o Filho de Deus, lá no santuário, no templo, ao qual era feito o sacrifício, ao qual estava ali, pois, a arca da aliança, aonde estava o santo dos santos, nós vemos que o véu, ele se rasga de cima a baixo. Mas por que isso? Porque nós vemos que o que Deus faz, ligando dos céus até a terra, é o que se cumpre na cruz do Calvário. Ele foi maltratado, ele foi humilhado, cuspido, chicoteado. O azorrague, pois, rasgava a sua carne em prol da vida de cada um de nós. O seu sangue foi derramado, foi feito chacota com a cara do nosso mestre. Arrancaram suas vestes, colocaram uma capa e uma coroa e disseram: olha, não é este o tal rei dos judeus? Igreja, quantas vezes nós temos negligenciado o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário?
Quantas vezes nós temos deixado de lado o sacrifício de Cristo na cruz por coisas banais? Se fala muito de Judas, que vendeu a Cristo por 30 moedas de prata, mas nós vemos que por muito menos negamos a Cristo e o vendemos sobre a face dessa terra. Ao invés de buscarmos a presença do Senhor, estamos aí fazendo coisas seculares, agradando muitas das vezes aquilo que a carne pede, mas o Espírito fica fraquejante. Por quê? Porque não é fortalecido o Espírito nas coisas do Espírito, não é ligado ao Espírito no Espírito de Deus, porque nós sabemos que a carne, ela dá lugar à alma, que são os sentimentos, e a partir do momento que nós damos lugar aos sentimentos, num culto como este, é muito fácil pular, gritar e dizer: olha, senti, mas sentir por um momento é muito fácil. Mas agora sentir a presença do Senhor continuamente requer renúncia. Renúncia da carne, para que o Espírito venha sobrepor-se e venha reinar sobre nossas vidas. Mas não é o nosso próprio Espírito, não, mas sim o Espírito de Deus, que venha cada vez mais como Senhor de nossas vidas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nada disso seria possível sem o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Anteriormente nós vemos que o Espírito de Deus ele vinha sobre uma pessoa, e depois ele saía de uma pessoa e ia para outra. Isso causava até mesmo no Antigo Testamento, era motivo de dissensão entre pessoas, porque um se achava que estava no Espírito, o outro também, e acabavam se degladiando entre si. Mas hoje nos é dado a graça do Senhor. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, como nos foi prometido em Atos, que foi derramado no dia de Pentecostes. E é por isso, igreja, que mais uma vez eu vou dizer e reafirmar: eu não vou pedir para que o Espírito Santo de Deus venha neste lugar, porque ele já se faz presente aqui, ele já se faz presente em nossas vidas, porque nós vemos que o Espírito Santo nos se cumpriu no dia de Pentecostes, pois a descida do Espírito Santo, pois desceu, língua repartidas como que de fogo, e hoje nós temos essa oportunidade de estarmos juntamente com Deus, juntamente com o Pai. Igreja, nós vemos que em Mateus capítulo de número 27 vai narrar a ida de Cristo até a cruz do Calvário. Até anterior a isso, até ele ser traído, ele ser levado, fazerem chacota com ele ser preparado para a crucificação, toda a parte do que se chama Via Dolorosa, ao qual ele esteve ali carregando, pois já uma parte da cruz, toda a narrativa de ele chegando até lá, no Gólgota, e sendo ali crucificado no lugar de Barrabás. Barrabás, que é filho do Pai. Sim, exemplifica cada um de nós, porque hoje nós só somos chamados filhos de Deus, porque Cristo Jesus nos substituiu, igreja, aleluia, e assim ele se sacrificou em prol dos nossos pecados. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de nos acercarmos da mesa de Cristo, ao qual um dia ele esteve com seus discípulos e disse: olha, tomai, pois, e comei este que é o pão da vida, ao qual exemplifica, pois, a carne do próprio mestre, ao qual ele também diz: olha, tomai, pois, também o cálice, que é o vinho da nova aliança. Que nova aliança é essa, igreja? É a aliança que ele fez conosco, que éramos gentios, que outrora éramos chamados e considerados inimigos de Deus, mas hoje, através do sangue de Cristo, nós estamos aqui, podendo ser chamados filhos
Ah, se não fosse a graça de Deus em nossas vidas, ah, se não fosse o infinito amor dele sobre nós, nós não somos nada, não seríamos nada, nós não somos nada. Que nós possamos cada vez mais estarmos somente olhando para a cruz. Mas ei, não façamos como este mundo, que continua vendo um Cristo crucificado. Porque nós vemos que a história não parou em Mateus 27. Nós vemos que ela continua em Mateus 28. E em Mateus 28 nós vemos que Maria se achega até o túmulo, pois para poder ver o corpo do mestre. Mas ali estava aberto. Ah, igreja, assim como a terra ela veio a estremecer, o céu ele se fechou, tempestades foram formadas no céu a partir da crucificação de Cristo. E nós vemos que quando se foi até o sepulcro, cadê o corpo? Muitos neste mundo focam somente em um Cristo crucificado, mas se esquecem de um Cristo glorificado, que está à direita de Deus, que está ali e que pode se achegar ao Senhor e dizer: olha, Pai, aqui estão as marcas nas minhas mãos e nos meus pés, que estão para poder lembrar a esta humanidade que o Senhor os amou de forma incondicional. Hoje nós temos um grande sumo sacerdote que está à direita de Deus, que outro intercessor entre Deus e o homem não existe, senão o único, o Filho de Deus, aquele ao qual estava na glória como verbo, tendo todo o poder e autoridade, porque ele ali estava como verbo vivo, ao qual desde o princípio estava com Deus, aonde Deus falava: haja luz, e houve luz. Então, igreja, que nós possamos somente confiarmos e acreditarmos neste nome, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Este nome, a igreja conhece este nome, igreja? Que nome é este, igreja? Que nome é este, igreja? É o nome de Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por nossas vidas, que morreu em prol da remissão de nossos pecados e do pecado deste mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, e a vida eterna juntamente com o Pai. Igreja, quantas vezes este mundo só tem focado num Cristo crucificado? Quantas vezes negam a divindade de Jesus Cristo? Quantas vezes? E eu posso dizer uma coisa, igreja: a partir do momento que nós não cremos que Cristo tem todo o poder e autoridade, que todo o poder e autoridade lhe foi dado sobre a terra, o mar, sobre todas as coisas, ele é o princípio, ele é o primórdio da criação. A partir do momento que nós não confiamos, eu posso dizer com base bíblica, nós nos afastamos um pouquinho de Deus, porque nós não venhamos deixar a incredulidade endurecer o nosso coração, que nós não venhamos só porque temos a notícia que Cristo foi crucificado, mas ele foi crucificado para que se cumprisse aquilo que Deus havia dito desde o primórdio da criação. Desde o Éden, Deus já havia dito que haveria que a serpente estaria machucando o seu calcanhar, mas que este mesmo calcanhar ferido haveria de pisar, pois, a cabeça do serpente. E nós vemos que foi pisado. Foi pisado porque hoje nós estamos aqui, porque o Senhor reina para todos sempre, porque o Senhor, Ele está no alto e sublime céus, esperando que nós cada vez mais sejamos fiéis para com Ele.
Que nós possamos cada vez mais tomar a nossa cruz incessantemente e seguir a Cristo nessa caminhada. Que nós possamos acercar a mesa, sabendo que aqui é um pão e um suco de uva, mas que simbolizam este momento em que Cristo se entregou por nós. Que nós possamos cada vez mais confiarmos neste mesmo Deus, ao qual cumpriu aquilo que prometeu, mesmo que no momento, por causa de todo o pecado da humanidade, ele não aguentou e teve que se virar e se voltar. Pare e pense, igreja. O Filho amado, se nós que somos carne não aguentamos ver os nossos filhos sofrer, imagina Deus ver o seu Filho unigênito, que não tinha necessidade de vir, mas Ele mesmo se entregou e desceu e reteu sobre si os nossos pecados, toda a nossa maldade. Ele se fez maldito para que nós pudéssemos sermos hoje chamados filhos de Deus. Então que nós possamos cada vez mais nos entregarmos a Deus, cada vez mais valorizarmos essa mensagem da cruz e também a mensagem da tumba. Sim, mas por quê? Porque a mensagem da cruz fala do Cristo que nos redimiu, e a mensagem da tumba vazia fala sobre um Cristo que foi glorificado e reina para todos sempre, e um dia virá buscar a tua igreja, não mais como um cordeiro, mas virá como um leão da tribo de Judá, trazendo justiça aos santos e justos de Deus, não porque nós somos perfeitos, mas porque estamos grudados ali, mesmo que fraquejando, pedindo forças ao Senhor e dizendo: Senhor, eu de mim mesmo não tenho força, mas sei que é o Senhor quem me sustenta, mas eu sei que é o Senhor quem tem me colocado cada vez mais de pé, para estar na direção do Senhor, para estar indo, meu Pai, um dia podendo ver frente a frente, face a face. E o dia mais feliz e o mais triste será esse grande dia. Por que o mais triste? Porque muitos receberão o apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas outros que permanecerem fiéis, que permanecerem no caminho, que permanecerem em verdade, e que permanecerem cada vez mais nessa vida, nós veremos que receberão: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o que vos tenho prometido desde a fundação dos séculos. Que nós possamos cada vez mais confiarmos em Deus, confiarmos no Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo de Deus ainda opera em nosso meio. Neste momento, aquele que ouviu essa palavra, que entendeu que o Alfa e o Ômega, ele se entregou por nós, e que quiser estar aceitando a Cristo, ou reconciliando os atos do Senhor, ou querendo até mesmo vir reunir aqui conosco, é a sua oportunidade nessa noite para estar se chegando. Não vou estender muito, porque nós temos a Santa Ceia, mas a oportunidade está estendida para que cada um, se assim for do querer e da vontade, sentir no coração arder essa chama, sentir que em outro lugar não sabe mais viver, porque quem pisou no Santo dos Santos
sente aquele vazio, sente aquela saudade, não sabe viver fora e longe dos atos do Senhor. Então, tem-se a oportunidade nessa noite de estar se achegando, mas se não quiser, se Deus assim o quiser permitir, que seja dado mais uma oportunidade em nome de Jesus. Gostaria de convidar a igreja a nos colocar sobre